Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks rurais e tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Eu me chamo Cristiane Fiuza, sou aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, e atuo como cantora há 26 anos. Bom, então a minha carreira, ela começou aos 16 anos. Mas o interesse pela música, eu sempre gostei muito de arte, de teatro, de dança e de música, né? Mas o interesse mesmo pela música, ele veio num belo dia que eu estava passando do corredor para a cozinha, né, aqui da casa dos meus pais, e a minha mãe, que toca acordeon, estava ensinando violão para minha irmã, e a minha irmã é arquiteta. E eu passei e falei assim, eu quero aprender também. Ela falou assim, ok, então vem que eu vou te ensinar. Só que a minha mãe no violão, ela não tem a teoria, né, tudo de ouvido, porque aprendeu do pai também de ouvido, enfim, aquelas histórias, né? E aí ela foi me ensinando, mas ela foi pegando tudo naquelas revistinhas, né, que existiam, né, com a música e as cifras, tudo bonitinho. Então eu comecei a aprender o violão ali com a minha mãe. Aí eu lembro que quando eu ia cantar, ela falava assim, Cristiane, presta atenção, eu tô tocando em tal tom e você tá lá em Marte, você tá em outro planeta. Porque eu era muito desafinada e eu era muito assim, enfim, eu me empolgava muito e tudo certo. Aí a gente conseguiu, eu lembro que era uma época que meu pai estava desempregado e a gente não tinha condição para muita coisa, então, e eu fazia balé. E nessa escola de balé tinha um professor de violão, que era o Paksha. E o Paksha, ele me cedeu também, ele me deu também uma bolsa de estudos para o violão. Então foi aí que eu comecei realmente a aprender a teoria do violão e comecei a me soltar como cantora. Eu cantava e eu me lembro que ele falava assim, alguém comentou com a minha mãe assim, que quando eu ia fazer aula, que a faxineira e que algumas professoras ficavam escutando no corredor, porque assim, ele pedia para que eu cantasse, né? E aí, com ele eu me sentia muito à vontade, então acaba que eu cantava, né? E foi muito engraçado, porque a primeira música que eu pedi para ele, a gente chega e ele falou assim, qual música você quer aprender? E eu falei assim, Pedaço de Mim, que é do Chico Buarque. E ele falou assim, então tá, vamos começar por A Felicidade, Parabéns, e depois a gente vai para o Pedaço de Mim. Mas enquanto eu não aprendi essa, eu não sosseguei. Mas daí eu comecei a cantar na noite, já com 16 anos, eu fui dar uma canja, eu sempre tive mania de escrever, umas musiquinhas de adolescente e tal, e os meus colegas, né, adoravam. E um belo dia, a gente na Savassi, que é um bairro, né, tradicional aqui de BH, a gente estava num barzinho, num domingo à tarde, e tinha uma dupla cantando, Basti Biló. Então eu estava com os meus colegas e eles falaram, olha, ela é cantora, ela tem músicas, né? E eu, morta de vergonha, eu falei, não, eu não tenho, eu não sei cantar, eu não sou cantora. Eu sei que por fim a gente trocou o telefone e eles tinham combinado comigo de eu ir na outra sexta-feira para dar uma palhinha, é a famosa canja, né? No show deles. E eu fui e levei a revistinha, porque eu não tinha nada, não era uma cantora profissional. Então, eu levei a revistinha com as cifras, separei as músicas que eu ia cantar e tudo. Eu me lembro que tinha até aquela metade da Adriana Calcanhoto. Estava no áudio essa música. E aí eu subi no palco, me tremendo toda. Eu engasguei na primeira música, assim, eu nunca vi tanta saliva na minha vida. E naquele dia, a hora que eu subi no palco, né? E aí estavam meus pais ali, porque eu era menor também, e eu vi o pessoal olhando assim, e o pessoal aplaudindo, assim, olhando, gostando daquilo, né? Que estava ouvindo, e eu mais ainda gostando daquilo que estava fazendo, assim, aquela sensação, aquela coisa que é grande, sabe? É uma coisa que expande, assim, é muito. Não tem como explicar. E aí eu falei, eu lembro que eu cantei as músicas, eles terminaram, e eu fui embora com a minha mãe, e virei para minha mãe e falei assim, mãe, é isso que eu quero para minha vida.
E só que a minha família é uma família tradicional, assim, né, que você tem que fazer faculdade, concurso público, né, então eu saí fora dos trilhos, eu saí fora de tudo que era o correto para minha família. Então foi um caminho que, mesmo tendo aquele apoio torto, assim, tá, mas você vai ter que estudar, você vai ter que fazer uma faculdade. Mas eu não me encontrava em nenhum curso de faculdade, nem no próprio curso de música, porque na época era apenas era música erudita, não tinha popular, né? Então eu não queria aquilo, eu queria cantar na noite. E foi o que eu fui fazendo, mas foi um caminho que eu fui traçando ele assim de uma forma solitária mesmo, assim. Eu fui encontrando algumas pessoas, aí eu comecei a cantar na noite, comecei a cantar em festas. Conheci a vice-presidente da Ordem dos Músicos, daqui de BH, cantei em projetos da prefeitura, e aí sim, fui conhecendo os outros músicos, né? E eu falei, bom, aquela velha preocupação, preciso de uma aula de canto, né? Porque eu sempre permaneci muito na zona do conforto, porque eu tinha muito medo, tinham coisas que eu achava que se eu fizesse, eu estaria gritando. E o maior medo era o quê? Eu lesionar as minhas pregas vocais, né? Então, eu lembro que a primeira professora que eu tive aula de canto, eu chegava e a gente fazia uns alongamentos, e ela me dava aula. E no primeiro show que eu fui dela, e assim, o pessoal falava, fulana é boa, então bora lá, né? E no primeiro show que eu fui dela, para minha surpresa, terminou o show e ela estava completamente rouca. E eu falei, minha nossa, eu não posso ter aula com ela. E eu sei que depois disso eu não fiz mais aula com ela. E dali eu fui, e aí você vai pegando os famosos vícios da noite, né? Você vai pegando os famosos, fulano faz isso, fulano faz aquilo, e você vai aprendendo ali o que fulano faz. Mas você continua fazendo o seu canto na zona de conforto. Você vai fazendo o seu canto ali naquela zona de conforto. Mas então, o meu caminho, assim, em relação a professores, ele sempre foi um caminho solitário. O que eu aprendia com outros profissionais da noite, aprendi com um ex-parceiro também, um ex-companheiro, né, que foi inclusive meu marido, então, assim, muita coisa aprendi com ele, mas eu não tinha a técnica vocal. Aqui em BH, 2007, 2008, uma vereadora entrou com ela conseguiu estabelecer a lei do silêncio. Então, os ambientes que tinham música ao vivo, eles tinham que cortar, porque a exigência para ter música ao vivo começou a ser, assim, absurda, e era uma multa caríssima, e eram projetos caríssimos, então o pessoal começou a não ter música ao vivo mais por conta disso, e onde tinha música ao vivo não era o meu estilo. Então, isso também contribuiu para que, em 2008, eu me mudasse para Fortaleza, onde também fui muito bem recebida e construí uma carreira muito sólida, fiz uma carreira muito sólida, vários amigos, né? Eu conheci 3 cantoras, né? Que é a Naira Costa, a Roberta Fiuza e a Débora Sidrack. E para minha surpresa, elas tinham feito aula com a mesma professora. E eu admirava as meninas cantando, porque elas, assim, cada uma no seu estilo, existe uma potência, existe um equilíbrio, né, naquilo que elas fazem ali. E outra coisa que vai além do equilíbrio, existe a personalidade de cada uma cantando aquilo que elas fazem. Você pode colocar a mesma música para cada uma vai interpretar de uma forma, que é isso que é o mais fantástico. E aí foi onde que eu ouvi o nome Maninha Mota, né? E aí eu conheci as meninas e tudo, mas conhecia assim, eu via, né? Eu via as meninas cantando e tal. A única que eu conheci pessoalmente foi a Roberta Fiuza e a Naira Costa, nessa época. A Débora eu vi cantando.
E aí, o que acontece? Isso foi, acho que 2009, 2010, mais ou menos. Eu era tão tímida que eu tinha vergonha de ir procurar a Maninha Mota, de ir na escola dela. Peguei o telefone da escola e falei assim, vou ligar, né? Vou fazer aula com ela e tudo. Só que eu tinha vergonha até de procurar por ela, porque eu via as meninas cantando de uma forma assim tão linda que eu não consegui. Eu me bloqueei, eu me travei totalmente. E daí continuei mais ainda o meu caminho sem uma técnica mesmo, sem uma base, assim, sabe? Que você fala assim, tô confiando nisso aqui que eu tô fazendo. E continuei cantando, porque eu continuei na minha zona de conforto, mas eu também não evoluía, né? Eu não saía daquela mesmice. E aí foi onde entrou a outra questão. Eu comecei a sentir falta de uma personalidade. Eu falei assim, gente, se eu canto uma música de fulano, parece que eu tô imitando fulano. Se eu canto uma música de fulano, parece que eu tô imitando fulano. Onde entrou a questão das meninas que eu falei no início. Se você pegar uma música e pedir para cada uma executar, cada uma vai executar com a sua personalidade, né? Que é isso que eu acho que talvez seja o mais difícil para o cantor entender, né? Assim, ele tem um instrumento e não é simplesmente afinar esse instrumento, não, você precisa achar a sua personalidade, você precisa conhecer, dominar o seu instrumento. E era isso que eu não tinha a menor noção, que para mim era o quê? Treinar a respiração, aquecer, desaquecer, ser afinadinha, né? E assim continuei. E depois da pandemia, né? Pandemia, tudo parou. Eu tinha, e tenho até hoje um problema com timidez, que na verdade, assim, nem live eu consegui fazer. Porém, ano passado, em 2021, eu vi que eu entrei no Instagram e tinha um anúncio da Maninha falando de aulas online e tudo. Peguei o telefone, mandei mensagem e tudo, e entrei em contato. Então, desde acho que setembro do ano passado, eu tô tendo aula com a Maninha, e aí sim, estou conhecendo o meu instrumento, que é a voz. Aí eu me lembro que na conversa com ela, né, ela pergunta assim, mas vem cá, isso de online para aula de canto dá certo, né? Porque assim, eu sempre fiz presencial, né? E eu falava assim, dá certo? Ela tá assim, dá certo, dá super certo. Eu vou ficar daqui te vendo, vou te mandar os exercícios e você vai ficar daí. É normal. E a gente marcou e a gente começou, como se não bastasse tudo isso. O que acontece? Lá atrás, né, que eu comentei que eu ficava numa zona de conforto exatamente porque eu achava que se eu cantasse num X tom ali, eu ia estrangular, eu ia piorar, agredir a minha corda vocal. O que acontece? Para minha surpresa, é uma zona que a Maninha vira para mim e fala assim, querida, você consegue atingir a zona do canto lírico. E eu falei, uau! Então, quer dizer, eu tinha esse agudo, né, que tinha, claro, que ser trabalhado, porque foi o que eu mais quis reprimir ali, achando que era uma coisa que eu não saberia usar, digamos assim, né? E aí a gente começou a trabalhar em cima disso. Então, na verdade, hoje o que eu tenho desenvolvido com a Maninha é exatamente isso, o canto lírico, porque é como ela fala, né? Quem canta canto lírico, canta qualquer coisa. Então, eu falei, não, Maninha, eu quero canto lírico, então. Eu quero aprender o lírico, porque as notas mais altas, o agudo, ele sempre foi a pedra no sapato. Era onde chegava numa nota aguda e eu travava e, fatalmente, ou eu desafinava ou ficava aquela frase, quando você está cantando, e ao invés de você terminar de uma forma bonita, não, você corta no meio assim, né, a frase, e fica uma coisa ridícula. Então, a gente tem trabalhado tudo isso e eu já percebo, com certeza, a diferença, né, assim, então, super funcional online e é uma delícia. Fazer aula com a Maninha sempre foi um sonho, né, e quando eu vi a possibilidade disso ser online, isso me deixou um pouco mais tranquila, exatamente pela timidez. Mas o que me fez perder um pouco da timidez e ganhar muita segurança, na verdade,
Porque de lá para cá eu percebo uma grande evolução em relação a isso. A segurança que eu ganhei, né? Exatamente nos locais onde eu falava assim, não vou alcançar. Nossa, travava, né? Era exatamente a segurança que a professora te passa, né? Com os exercícios. A questão de você ter que cantar na frente da professora, né? Não tem para onde você correr, ela tem que ver você cantando, né? Porque é muito fácil, você lá faz as escalas que ela toca lá e tudo, mas e aí? Né? Você tem que cantar. Então, tudo isso fez com que eu me sentisse mais segura e, consequentemente, menos tímida, né? Assim, perdesse essa timidez. É claro que não é uma coisa assim do dia para a noite, mas é o que eu estou falando. O professor, ele conta nisso, porque o professor te passa muita segurança quando ele faz você conhecer, ter consciência do seu instrumento, que até então eu não tinha, né? Porque a voz você não pega, né? A voz, ela você não pega. Você pega um violão, você pega um violino, um piano, mas a voz você não pega, você tem que ter consciência dela. E é muita coisa para você ter consciência. Não é simplesmente estou respirando assim um assado, estou em tal tom no seu... Não é simplesmente isso, né? É uma coisa, vai muito além. E a Maninha, ela te traz essa segurança, né? Assim, com os feedbacks que ela dá. Então, assim, tudo isso foi me tirando a timidez, e eu percebo que eu perdi também essa timidez, inclusive para fazer show, né? Ganhei essa segurança, essa maturidade mesmo, assim, profissional, que eu acho. Bom, a dica que eu dou para quem está começando a cantar, ou que quer começar a cantar, ou que já começou, mas ainda não domina a técnica, é que procure um bom professor. E como é que você sabe se ele é um bom professor? Veja o produto dele, né? Eu tive 3 cantoras que eu pude ver e eram da mesma pessoa. Então, assim, veja o resultado daquele profissional, né? Não basta o profissional vir, colocar a cara ali na internet, falar, mas você não viu nenhum resultado, né? Então, assim, veja os alunos desse professor, veja os produtos daquele professor, que é o mais importante. Porque, assim, senão você faz uma aula com um professor que vai cantar e sai roubo de um show, a probabilidade de você lesionar a sua corda vocal é grande.